pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo uma tag pra vocês que se chama Mamãe no Oriente. Eu achei ela bem legal, umas perguntas bem interessantes. E foi uma amiga minha que eu fiz pelo Instagram, que ela me indicou essa tag. E eu resolvi fazer pra vocês, tá bom? Então vamos lá? E a primeira perguntinha é: quantos filhos você tem? Pra quem me acompanha aí pelo YouTube ou pelo Instagram, sabe que eu tenho um filho só, que é o Luigi, né? Que ele já tá com 1 ano e 3 meses. E agora eu tô grávida de 7 meses da minha princesa, da Ariel. Então, ao total, né, eu tenho 2 filhos, e que é o Luigi, e agora eu vou ter em agosto a Ariel. E a pergunta número 2, nasceu no Japão? Sim, gente, o Luigi nasceu aqui no Japão. Quando eu engravidei do Luigi, eu já tava aqui, já fazia 1 ano já, praticamente. E a Ariel também, ela vai nascer aqui no Japão, inclusive na mesma clínica onde eu tive o Luigi. E a terceira pergunta, conte um pouco como foi a sua experiência com o parto aqui no Japão. Bom, gente, eu já fiz um relato de parto aqui do Luigi, né, pra contar como é que foi essa minha experiência, porque eu tinha muito medo, gente, de ter filho. Aqui no Japão, seja no Brasil ou qualquer em outro lugar do mundo, assim, eu tinha muito medo. Com relação às dores, eu falava que eu não ia aguentar e tudo mais, que eu queria ter cesárea, coisas assim, sabe? Que eu ficava pensando que ter uma criança, né, que fazer um parto assim não era pra mim. E quando eu engravidei do Luigi, né, e aqui no Japão é muito difícil, gente, eles fazerem cesárea, né? Eles tentam ao máximo ter parto normal, então quando eu engravidei, quando eu peguei o teste de gravidez, eu já fiquei pensando na hora do parto, foi assim, automático. E também já comecei a pensar de que não ia ter escapatória, né? Eu ia ter que passar, né, pelo parto e não ia ter jeito, né? E graças a Deus, assim, não vou falar pra vocês que foi um momento tranquilo, assim, porque na verdade não foi. Foram quase um dia, assim, de trabalho de parto, onde eu fiquei muito cansada, né? Eu fui internada na quinta-feira às 2 horas, ele nasceu na sexta-feira às 2 horas da tarde, então, assim, foram um dia, assim, que eu fiquei lá na clínica, tomando soro, tive que induzir o meu parto pro Luigi poder nascer. Mas, assim, o momento do parto mesmo, né? Eu acho que não foi assim um bicho de 7 cabeças igual eu tava pensando. Foi totalmente diferente do que eu tava pensando. Eu assistia muito vídeo assim no YouTube a respeito de parto e parto humanizado e relato de parto, e ficava vendo aquelas mulheres e gritando e chorando. E eu falava, meu Deus do céu, mas olha, gente, é, eu eu não chorei, eu não gritei, assim, foi super tranquilo. Eu achei, né, que foi super tranquilo, assim. Sempre quando vinha, assim, uma contração, eu pegava, assim, na mão do meu marido e apertava, assim, sabe? Só o braço dele, a contração passava, eu soltava e assim foi indo, né? Eu só achei que foi muito cansativo porque eu fiquei muitas horas lá, né? Mas fora isso, o parto mesmo, eu achei super normal. Eu achei que eu fui muito bem cuidada aqui, por não falar a língua, né? Meu esposo também fala mais ou menos. No parto a gente teve que se virar, porque a minha amiga que fazia a tradução pra gente, que me acompanhou durante o pré-natal, ela pegou influenza, né, no dia, e ela não pôde estar com a gente ali, então a gente teve que se virar só eu e meu marido, mas deu tudo certo. Eles foram super atenciosos, sabe? Então a minha experiência aqui foi muito boa e eu espero que com a Ariel também seja do mesmo jeito, por isso que eu escolhi a mesma clínica e até hoje, tipo, são os mesmos médicos que estão lá, as mesmas enfermeiras, então eu acho que vai ser igual ao do Luigi, não igual, né? Porque cada parte é diferente, mas eu espero que a experiência seja tão boa quanto foi a do Luigi. 4. Você confia na medicina do Japão? Gente, pra falar a verdade, eu tinha um pouco de receio quanto a isso, né? Aqui tá perguntando medicina pediátrica, né? Eu tinha um pouco de receio, né, quanto a isso. Eu tive uma prima que ela engravidou aqui no Japão e que ela foi pro Brasil pra ter o neném lá, porque ela tinha medo de ter aqui. Pelas coisas que ela ouvia, e eu também ouvia muita coisa aqui. Quando eu tava grávida do Luigi, eu pesquisava bastante, né? E tinha muita gente que falava que quem fazia parto cesárea, né, aqui, que às vezes a anestesia não pegava, que a mãe sentia dor o parto inteiro, que quando estavam, né, dando os pontos ali, costurando, depois que já tinham tirado o neném, a anestesia já passava, então a mulher sentia dor, de gente que falava que não era tratada bem, né, por ser estrangeiro. Então eu tinha muito receio.
mas nunca passou assim pela minha cabeça ir pro Brasil para poder ter um neném e voltar. Eu acho que não compensaria, né, eu ir, financeiramente também, eu acho que não compensaria, então eu acabei optando por ter aqui mesmo, e eu não me arrependo, gente. Nessa parte, com relação ao parto, eu confiei muito neles, assim, até porque né, não tem muito o que fazer, você tá ali na hora, você tem que confiar, mas assim, foi muito bom. É, eu gostei bastante, então, com essa relação, assim, a parto, né, a consulta, o pré-natal, tudo, eu confiei bastante e eu aconselho, assim, a pessoas a terem neném aqui, quem engravidar, porque não é, assim, uma coisa tão diferente da do Brasil, que nem eu comentei já em outros vídeos a respeito do pré-natal, que aqui eu acho que é bem melhor que o do Brasil. Aqui a gente faz exame toda a consulta, a gente faz ultrassom toda a consulta. Então, assim, eu acho que eles são bem atenciosos. Eles são, assim, um pouco fechados, assim, mas eu acho que é deles mesmo, né? Eles são desse jeito. Mas quando você tem alguma dúvida ou você tem alguma pergunta, é só você fazer que eles vão te responder, né? Eles estão ali pra isso. Então, com relação a isso, gente, ó, eu não tenho o que falar, assim, do que reclamar. Pra mim foi super tranquilo. E a pergunta 5, se você pudesse voltar atrás, você teria seu filho no Japão? E com certeza sim, gente, eu teria até, então, porque eu tô tendo meu segundo, né? Então eu teria sim, sem sombra de dúvida, teria o segundo, o terceiro e não me arrependeria, não, e não me arrependo de ter tido o Luigi aqui. Pergunta número 6. Acha que seu filho deverá crescer com os costumes e cultura japonesa pelo fato de ter nascido no Japão? Bom, gente, isso é uma coisa que eu acho que vai muito dos pais, né? Como muitos já sabem, né? A gente tem planos, assim, de ficar aqui no Japão, de morar aqui no Japão. Então, o Luigi, quando ele começar a ir pra escolinha, que ele tá com 1 ano e pouco, a gente pretende colocar ele com 3 para 4 anos. A gente já pretende colocar ele em escola japonesa pra ele já aprender o idioma, porque aqui, gente, é muito difícil a gente colocar depois, sabe? A criança sofre muito, os pais também sofrem, né? Então a gente pretende colocar o Luigi já na escola japonesa para ele poder aprender o idioma já desde pequeno, para ele não sofrer, né? Com relação aos costumes aqui, eu acho que ele vai acabar, né, se adaptando, né, com os costumes, com as maneiras, por ele estar numa escola japonesa e só conviver com pessoas, né, com amiguinhos japoneses, enfim. Mas é que nem o pessoal fala, né, que assim, tenho muito receio ainda, né, de colocar ele em escola japonesa, porque eu não falo muito bem, né, o Nihongo eu não falo nada, assim, praticamente, porque eu só fico em casa, né, então eu falava que eu tinha muito medo de colocar ele na escola e ele começar a falar japonês e eu não consegui falar com meu filho, né, apesar de que, gente, vão ser daqui 4 anos, até lá, né, a gente acaba aprendendo, né, um pouco, assim, de japonês no dia a dia. Então, eu tô ficando, assim, um pouco mais tranquilo com relação a isso. Mas as pessoas brasileiras, né, amigas minhas que eu conheço, falam: Dani, é só você ensinar o português pra ele e falar pra ele, assim, que em casa é o português e na escola, com os amigos, ele fala o japonês, né? Então eu acho que ele vai ser muito bom pra ele, porque ele vai aprender as duas línguas, né? Tanto o português quanto o japonês. Mas eu acho que com relação ao costume, essas coisas não vai ter jeito, ele vai acabar pegando, porque ele, né, nasceu aqui, ele vai ter amigos japoneses, né? Então ele vai aprender a conviver, né, nessa cultura, tudo. Mas eu vou sempre, né, falar pra ele, óbvio, né, que ele é brasileiro. E vou querer muito que ele fale, né, português e que ele aprenda também sobre as coisas do Brasil, costume. Lógico que a gente vai visitar o Brasil, não sei se a gente pretende, né, eu falo que a gente pretende ficar aqui, mas a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. Então, isso é uma coisa assim que vai ser com o tempo. Mas eu acho que ele vai sim se adaptar aos costumes daqui, até porque a gente vai morar aqui, então não tem como, né? A gente sempre acaba se moldando, né, ao lugar onde a gente tá. Eu acho que com o Luigi não vai ser diferente. E a pergunta número 7: qual a sua opinião quanto ao custo de vida para uma criança no Japão? Gente, isso daí eu não sei falar pra vocês, porque o meu filho só tem 1 ano e pouco, né? Então, assim, é meio complicado porque o Luigi ele ainda não dá gasto, assim, né? De escola, de coisas assim, né? Ele não.
a gente não tem muito gasto com ele, então eu não sei dizer pra vocês o custo de vida aqui pra uma criança como que funciona, né? Isso daí é uma coisa que eu vou saber bem mais pra frente. Então, mais pra frente, aí eu posso, né, fazer um vídeo pra vocês explicando melhor a respeito disso. Mas, por enquanto, o custo de vida que o Luigi dá pra gente ainda é zero. Até porque, pra quem não sabe, acho que eu já expliquei já em algum vídeo pra vocês, que aqui a prefeitura, eles dão uma ajuda de custo pra quem tem neném, né, que tem crianças, acho que até 15 anos. E a gente recebe uma ajuda da prefeitura, de 4 em 4 meses. A gente recebe um valor na nossa conta, que é um dinheiro que é para ajudar, né, nisso, né, a comprar as coisas do neném, a manter a criança, né. Então eu recebo do Luigi de 4 em 4 meses e quando a Ariel nascer a gente também vai receber dela. Então assim, hoje em dia esse dinheiro que a gente recebe é o suficiente, que é o que a gente precisa para poder comprar uma roupa para ele, comprar um brinquedo, sabe? É um dinheiro que ajuda a gente nessa parte, né? Com os cuidados que a gente tem com a criança. Mas custo mesmo assim, tipo com escola, faculdade, com gasto com roupa, com material escolar, essas coisas eu ainda não tenho. Então não tem ainda como eu responder essa pergunta para vocês direitinho, tá bom? E a pergunta número 8. Na sua opinião, quais seriam o melhor e o pior lado de ter um filho no Japão? Olha, gente, melhor lado, eu não sei porque eu não tive, né, outro filho, né, no Brasil, assim, então não tem como eu comparar. Mas da experiência que eu tive aqui no Japão, que nem eu falei pra vocês com relação ao parto, ao pré-natal, pra mim foi super tranquilo, eu gostei muito, 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 muito. O pessoal falou pra mim que eu ia gostar e que ia ser muito diferente do Brasil, e eu escuto, né, eu tenho uma prima minha que tá grávida na mesma época que eu, e é muito diferente, assim, sabe? As consultas, o pré-natal, como que funciona. Então, eu acho que isso é uma parte muito boa. Agora, a parte ruim, gente, que é o que eu sempre falo, é da gente estar longe, assim, da nossa família, né? Porque eu queria muito que a minha família, a família do Vangor, tivesse aqui pra estar acompanhando essa minha gestação. Essa gestação agora, as minhas irmãs, elas estão acompanhando porque elas estão aqui no Japão, né, minhas duas irmãs e a minha mãe também, os meus sobrinhos, então pra mim tá sendo bem melhor, assim, ter eles por perto. Mas quando eu tava grávida do Luigi, eu não tinha ninguém, né, até então que ele nasceu e a minha mãe não tava aqui comigo, então eu tive que ficar sozinha, né, agora ela vai vir pra poder me ajudar a cuidar do Luigi por causa da neném pequena. Então isso pra mim é a parte ruim, sabe, assim, da gente ter um filho longe, né, da nossa família. Eu acho também que quem tem filho aqui, que já tem filho que já ingressou na escola, tenho certeza que tem outros motivos bons e ruins, né, pra falar a respeito de escola, de adaptação, tudo isso, porque eu sei que é bem difícil. Mas como o Luiz ainda é muito pequenininho, então a única coisa que eu achei de ruim de ter um filho aqui foi a distância mesmo, porque é muito ruim a gente estar longe, né? A gente queria muito que a família do meu esposo estivesse perto pra poder estar acompanhando. Mas, né, a gente sabe que, né, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? A gente tinha o sonho de vir pra cá, a gente veio. A gente teve o sonho de construir nossa família, né? E agora a gente tá construindo mais um pedacinho dela, né, pra ela poder ficar completa. Então é isso, lógico que a gente pretende ir pro Brasil, né, pra poder levar eles pra conhecerem os avós, mas isso é mais pra frente, né? E a pergunta número 9. Conte uma experiência com seu filho que te marcou no Japão. Gente, alguma experiência assim, eu não sei dizer pra vocês, porque é que nem eu falei, o Luigi ainda é muito novinho, né? Ele não teve muitas experiências assim, tipo, como ingressar na escola, sabe? Fazer amizade, esse tipo de coisa. Acho que as únicas coisas que me marcaram aqui foi com relação às vacinas, né, que ele tomou, que eu acho que isso em qualquer lugar do mundo, que é muito triste, né, assim, muito... toda vez, assim, que às vezes ele vai tomar vacina eu acabo chorando, é muito, muito, muito triste ver, né, o sofrimento. E uma que me marcou foi a BCG, né, que aí no Brasil toma acho que logo quando a criança nasce, não me lembro, depois de um tempinho. Aqui a do Luigi, se eu não me engano, foi com 4 ou 5 meses. E essa vacina aqui, ela é bem feia, gente, ela fica bem feia mesmo. Ela não é uma marquinha que fica igual a nossa, sabe, no nosso braço, que é só uma marquinha. Aqui são
9, acho que são 18 furos que fica no braço, sabe? Do neném é muito feia, sabe? Ele fica aqui, eu vou ver, acho que eu tenho uma foto, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Como que fica, e fica muito feio, inflama, sabe? Mas graças a Deus o Luigi não teve reação a nenhuma das vacinas, ele tomou e nunca deu nada, assim. Eu ficava muito preocupada com relação a isso, porque o Luigi, gente, desde que ele completou 1 ano, ele nunca teve problema, assim, de ficar doente, de ter que levar no hospital, de ter que levar no médico, graças a Deus. Só depois de 1 ano que ele teve, tipo assim, uma gripe, um nariz entupido, né, um pouquinho de febre, mas nada, assim, o dente dele também nasceu, ele não teve reação nenhuma. Agora que tá nascendo os do fundo, ele tá ficando um pouco chatinho, tá babando um pouco, mas não deu febre, não deu nada. Então eu não tive nenhuma experiência, assim, com ele que pudesse me marcar até agora, porque ele ainda é muito pequenininho. Foram mais as vacinas mesmo, que foi uma coisa que me marcou e que é diferente, né, acho que do Brasil. E a pergunta número 10 tá falando para mim compartilhar um produto do Japão que te agrada com o cuidado do seu filho. Eu não sou muito de usar produtos aqui do Japão, assim, no Luigi. O que eu uso, assim, tipo de creme, essas coisas, sabonete agora é o que eu comecei a usar, sabonete daqui, mas antes eu usava do Brasil, que a minha irmã tinha me mandado. É, creme também ela me mandou do Brasil. Então, assim, coisas que eu uso aqui do Japão são essa pomada aqui pra assadura, que eu gosto bastante dela, ela é muito conhecida aqui no Japão. Muita gente usa ela e ela é muito boa. Às vezes o Luigi fica um pouquinho assadinho, se eu passo ela uma vez, depois na próxima troca de fralda ele já tá já 0 bala, sabe? E ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Essa pomada aqui. E uma coisa que eu uso nele, não é um produto daqui do Japão, porque eu sei que em outros lugares também tem, mas, né, eu vou mostrar pra vocês, que é esse sugador aqui de limpar o nariz. Isso daqui, quando eu comprei um kitzinho que veio ele, veio umas outras coisinhas. Eu achei que eu não iria usar isso daqui, na verdade. Eu acho que eu não sei nem se eu comprei ou se eu ganhei isso daqui no chá de bebê dele, eu não me lembro agora. Eu achei que isso daqui não ia ter muita utilidade, porque como eu falei pra vocês, o Luigi nunca foi de ficar doente. Mas de uns dias pra cá, depois que ele completou 1 ano, na verdade, ele fica muito com o narizinho ruim. E como ele chupa o dedo pra dormir, então às vezes incomoda muito ele ficar com o nariz tampado, porque daí ele não consegue respirar pelo nariz e daí não consegue chupar o dedo, e daí ele chora que ele quer dormir, mas não consegue. Então, esse aparelhinho aqui, eu acho ele muito legal. Antes o Luigi não gostava muito de usar ele reclamava um pouco. Mas hoje em dia ele já não liga mais, não que ele goste, né? Ele não liga mais, então essa parte aqui a gente coloca no narizinho e aqui a gente suga, né? E sempre quando eu limpo o narizinho dele, sempre fica um monte de catarro aqui, né? De melequinha dele aqui dentro. E eu sempre uso isso daqui quando eu tô dando banho nele, que daí ele deixa eu limpar com mais facilidade. Então, esse daqui é um produtinho e esse daqui é outro também que é a pomada, mas são coisinhas, né, simples, é porque eu não sou de usar muita coisa do Japão aqui nele, até porque remédio, essas coisas não sou de usar muito daqui, até porque aqui no Japão eles dão um remédio contado, né? Então, sempre quando ele vai, ele toma um remédio, o médico dá o remédio e acabou, entendeu? Não fica aquele monte de remédio aqui pra criança, né? Então, eu não tenho nenhum remédio também aqui dele, porque aqui funciona desse jeito. E a 11 tá falando pra mim convidar 2 mamães para responder essa tag. Bom, gente, eu vou tá falando de 2 pessoas aqui, eu não sei se elas vão fazer esse vídeo, mas eu convido elas pra fazer, tá? Que uma é a Vanessa, que ela tem uma neném aqui, que inclusive ela já fez uma tag comigo. Ela é uma parceira aqui minha do canal, então eu vou deixar o link aqui dela e de mais 2 parceiras que eu tenho, que é a Patricira e a Thaís Sakai. Eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem. Vão lá dar uma olhada lá no canal delas, que elas têm vídeos super interessantes também. E a Vanessa, ela é uma mamãe também. E eu vou estar indicando outra pessoa, gente, pra estar fazendo o vídeo, que é uma amiga que eu fiz pelo Instagram, que é a Jéssica. E ela tem um neném da idade do Luigi e ela tá grávida de novo, gente.
Então é bem legal, ela já vai, né, já tá já na segunda gravidez, então ela tem bastante coisa pra poder falar e compartilhar com vocês também. E a Jéssica, gente, também, ela tem um canal aqui no YouTube, ela fez esses dias, né? E eu vou estar colocando o link também aqui do canal dela pra vocês irem lá dar uma força pra ela, tá bom? Pra vocês irem lá e ver também, né? Às vezes ela pode ser que ela assista esse meu vídeo e faça a tag também, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!